Há 20 anos, uma declaração como essa seria motivo de piada. Arrogância pura. Mas a postura dos japoneses antes desse mata-mata da Copa muda o jogo completamente. Eles não querem mais tirar fotinha com o Neymar. Não entram mais em campo torcendo para perder de pouco. Existe uma razão muito clara pela qual o Japão acredita, com todas as letras, que vai eliminar a seleção brasileira. E a verdade dói. Eles têm motivos reais para isso. Antes de eu te mostrar exatamente o que os caras falaram e o que está por trás dessa confiança absurda, já faz aquele básico de sempre. Deixa o like e se inscreve no canal. Resolvido? Então, presta atenção no que está acontecendo. A frase que define o tom exato desse confronto não veio de um jornalista emocionado. Veio de dentro do vestiário deles. Nós respeitamos o Brasil, mas acreditamos que podemos vencer. Há 20 anos, uma aspa dessa seria piada. O Japão entrava em campo para trocar camisa, tirar foto com Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. O Brasil era um ídolo intocável, e o objetivo deles era simplesmente não tomar uma goleada histórica. Hoje, o Brasil continua sendo o país do futebol, na visão deles. Mas o medo sumiu. Ficou apenas o respeito. O veterano Nagatomo mandou a real na coletiva. Ele elogiou o Neymar. Disse que é um jogador de nível mundial e que exige atenção total. Mas completou com algo que mostra a virada de chave. Nós também temos uma boa equipe e precisamos acreditar que podemos vencer. E o atacante Daisen Maeda foi ainda mais longe. Ele não disse, se o Brasil jogar mal, a gente ganha. Ele falou, se conseguirmos jogar o nosso futebol, podemos vencer, mesmo sendo o Brasil. Cara, presta atenção nisso. Isso é confiança absoluta no próprio modelo de jogo. Eles não querem se adaptar à nossa seleção. Querem impor o ritmo deles, pressionar, fazer o jogo virar uma disputa física e mental extenuante. No entanto, eu realmente acredito que tenho chances reais de sair vitorioso. Vou me esforçar ao máximo para conseguir me recuperar. Sinceramente, eu acredito que posso vencer se eu conseguir demonstrar todo o potencial que eu realmente tenho. Mas me diga uma coisa, por que foi que você acabou não recebendo aquele passe? Eu mencionei anteriormente sobre a importância de me movimentar sempre que tenho uma noite livre. Isso tem funcionado muito bem para mim ultimamente. Como Dá sua atenção para 2 noites por ano, eu não teria recebido. saber se eu saberia no meu tempo. E por que eles estão tão confiantes? Porque o Japão deixou de ser o azarão simpático há muito tempo. Enquanto muita seleção por aí vive apenas de lampejos de talento, o Japão vive de projeto. Eles construíram o futebol atual com base em tecnologia, análise de desempenho pesada e desenvolvimento físico implacável. Nada lá é por acaso. É uma construção de décadas. E a maior ironia de todas? Um dos principais responsáveis por plantar essa semente da mentalidade vencedora e profissionalizar a liga deles lá atrás foi o Zico. O Brasil ajudou a criar o monstro que agora precisa enfrentar. No último encontro em Copas, lá em 2006, o Brasil do próprio Zico enfiou 4-1 neles. Mas aquele time japonês já não existe mais. Mas a grande quebra da barreira mental aconteceu mais recentemente. O técnico Hajime Moriyasu tocou exatamente na ferida. Ele cravou: já vencemos um amistoso contra o Brasil e isso nos motiva ainda mais. Ele está falando daquele 3-2 traumático. O Brasil abriu 2-0, relaxou e tomou a virada. Teve falha grotesca do Fabrício Bruno, do Hugo Souza. Coincidência ou não, esses caras nem estão convocados para essa Copa. Mas o ponto não é quem errou. O ponto é que, naquele dia, o Japão descobriu o mapa da mina. Quando uma seleção descobre que pode ferir e derrubar um gigante, ela nunca mais entra em campo já derrotada. E existe um fator gigante que quase ninguém cita. Olha de onde vêm os jogadores japoneses atuais. Eles não estão mais limitados à liga local. Os caras são titulares na Alemanha, Inglaterra, Espanha, França.
Eles enfrentam os jogadores da nossa seleção toda santa semana na Europa. Aquele choque de realidade técnica que existia antigamente, de olhar para um craque de Champions League e tremer a perna, isso acabou. Eles sabem bater, sabem marcar e sabem como irritar os craques. Até aqui, a campanha deles nessa Copa mostra exatamente esse nível de casca grossa. Eles também estão invictos. Seguraram a forte e favorita Holanda num empate muito tático. Amarraram a Suécia, que tem nomes em ascensão absurda como Isaac e Gyökeres, e bateram a Tunísia. O sistema defensivo dos caras é um ferrolho moderno. Mesmo perdendo peças fundamentais por lesão ou corte, como o Mitoma, que era a grande referência técnica deles, o Endo e o Minamino, a resposta do time foi se fechar ainda mais no coletivo. É uma engrenagem fria. Se um sai, o outro entra e corre igual. Mas calma lá. O Japão mudou, é verdade. Só que eles parecem estar esquecendo de um detalhe muito importante. Esse Brasil, que vai entrar em campo pelos 16avos de final, não é a mesma seleção atabalhoada daquele amistoso de 3-2. Bom, mas será que vai ser um jogo equilibrado ou o Brasil passa fácil? É isso que nós vamos saber na segunda-feira. Eu não sei se vai ser fácil ou difícil, mas creio que o Brasil tem tudo para avançar para as oitavas de final. Se o cair para o Japão, a gente volta para casa com terra arrasada, né, Marcelinho? O Japão é organizado, toca bem a bola, sabe fazer tudo muito bem. Sabe tocar a bola para um lado, para o outro, sabe se defender muito rápido, muito bem. É muito diferente o nível de onde jogam os brasileiros, a relevância que tem os jogadores da seleção brasileira, para que tem os jogadores japoneses, que tem atacante no Feyenoord, o Ueda, que tem atacante no Eintracht Frankfurt, que tem zagueiro no Bayern de Munique, o Ito. Tem o Takefusa Kubo, que não deve jogar contra o Brasil, vamos ver se se recupera ou não, que é da Real Sociedad, mas que fez base no Barcelona. Não tem o Mitoma, que está lesionado do Brighton, não tem o Endo, que está lesionado do Liverpool. Tem jogadores em times importantes, mas o Brasil tem muito mais, muito mais, inclusive os que não foram convocados, de um país muito mais acostumado a estar, que se cobra muito mais por estar e por chegar, e que eu acho que tem muito melhores valores individuais. A disciplina dos caras é um negócio impressionante. A correria do início ao fim é o que o Brasil vai encontrar. A disciplina, a correria, a organização. Eles têm uma seleção muito organizada. Não venceram a gente, obviamente, só pelos erros do Hugo Souza e também do Fabrício Bruno. Eles venceram porque eles acreditaram até no final que eles poderiam, né? Tanto que eles saíram de um 2-0, um revés de 3-2, né, contra nós. Um negócio que chamou muita atenção e ali determinou a não ida, eu acho que do Hugo Souza para a Copa, do próprio Fabrício Bruno. É uma outra formação. Agora, que bom, Renata, que pegar o Japão era o que já estava desenhado, mas que bom que a gente vem gradativamente crescendo. Isso é um fato. A gente veio jogo a jogo, primeiro tempo do jogo contra o Marrocos, uma tragédia. O segundo tempo já uma evolução, o segundo jogo evoluímos bem contra o adversário fraco, reconheço. Contra a Escócia, antes do jogo, a gente estava muito preocupado. Quando o melão rolou, o Brasil tranquilo. Agora, o sarrafo subiu, né? De fato, o sarrafo subiu. A dificuldade vai ser muito maior com o Japão. E daqui para frente, Renata, 16avos, oitavas, quartas, semifinal, final. Aí é só briga de cachorro grande mesmo. Mas eu acho que a gente é favorito contra o Japão. A gente é, de fato, favorito contra o Japão. Mas acho que é bom ter muita parcimônia, porque os caras são muito disciplinados, organizados e fisicamente eles são muito fortes. Então nós vamos ter que ter muita atenção com esses caras aí, porque a seleção deles é bem embaçada, Renato. Dessa vez não teve jeito, saiu o confronto Brasil e Japão e eles vão se enfrentar na fase 16avos de final. É um Japão com a ausência de jogadores importantes, Mitoma, Minamino e principalmente o Endo. O Mitoma e o Minamino deveriam ser titulares. O Endo era titular absoluto e capitão da equipe, foram cortados por lesão ou não vieram por lesão. Nessa Copa perdeu o Kubo, aquele ponta, joga muito bem. Dos dois últimos jogos, o Kubo não jogou, tem uma lesão, mas que tem chance de jogar contra o Brasil. O Japão é um time que se defende com uma linha de 5, é um time sólido defensivamente e que é um time muito dinâmico, é um time que tem mais de uma forma de jogar. Ele defende com uma linha de 5, uma linha muito bem plantada, não é de dar muitos espaços,
Mas é um time que, se precisar sair jogando, construindo desde trás, ele sai. Se precisar numa ligação mais direta, num passe mais vertical, ele sai também. É um time muito organizado. A verdade nua e crua é que esse jogo não é só por uma vaga nas oitavas. É um teste de realidade. Se a seleção passar o carro, a gente avisa para o mundo que a amarelinha ainda amassa qualquer projeto tático de laboratório. Mas se o Japão chocar o planeta, a mensagem vai ser muito pesada. O futebol moderno engole sem pena quem confia só no talento. Aí eu te pergunto e quero ver quem tem coragem de mandar a real nos comentários. Se o jogo enroscar, for para os pênaltis e o nervosismo bater, você confia na frieza robótica do Japão ou na nossa estrela? Quem treme primeiro no mata-mata? Deixa teu palpite aí embaixo. Se esse vídeo te fez enxergar esse confronto de outro jeito, o botão de inscrever tá aí para isso. Resolve isso logo e fortalece a nossa bancada. Te vejo no próximo vídeo.